Muito bem, queridos alunos, né? Já começo falando errado, mas queridos alunos, queridos amigos, né? Que bom que estamos estudando junto esse contexto maravilhoso da Sagrada Escritura, especialmente no que diz respeito ao nascimento do menino Jesus. E como eu bem explicava no finalzinho da última aula, né? Por vezes, estudando o contexto do nascimento, nós já vamos ter que dar um salto na história, e às vezes ir até o contexto da vida ministerial de Jesus, da vida dos apóstolos, enfim. Tudo isso para ficar muito bem ruminado, né, aprendido pelo nosso intelecto. E para começarmos bem essa nova aula, vamos rezar juntos, pedindo a graça do Espírito Santo, dom de Deus, sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossos aprendizados e ensinamentos. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito bem, vamos aqui agora estudar um pouquinho mais esse contexto de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, né? Mas dentro desta ótica informativa de Bento XVI, o qual ele cita no seu livro A Infância de Jesus. Estamos aqui falando um pouquinho sobre a primogenitura de Jesus, o primeiro entre muitos irmãos. E Bento XVI, ele cita São Paulo aos Romanos, capítulo 8, especificamente versículo 29. Né? Na última aula, eu falei sobre o versículo 38 e 39, e para mostrar que, de fato, quando nos unimos a esse primogênito de Deus, né, o Verbo de Deus, então nada pode nos separar do amor de Deus. E agora, mais especificamente, tá? Vamos aqui ao versículo que Bento XVI ele cita para nós no livro dele, né? O subtítulo aqui de São Paulo aos Romanos, eu indicaria para você, tá? Indicaria já, se você quiser, o nascimento, estou folheando aqui a Bíblia e falando com vocês ao mesmo tempo, né? Mas, e é isso que dá, né? Cabeça num lugar, olhar no outro, né? Não façam isso, tá? Então tá, era só para marcar a página aqui, para a gente não perder o fio da meada. Mas o que eu queria dizer para vocês é que eu já deixo indicado para vocês, tá? Separa uns minutinhos aí, então, e dá uma olhada nesta leitura de São Paulo aos Romanos. Começa no capítulo 1, vai do versículo 1 até o versículo 39. Tá? É um contexto fabuloso para o nosso aprendizado. É fato que, diante deste curso, nós vamos aqui esmiuçar ele cada vez mais. Mas se você já quiser adiantar um pouquinho, você pode fazer essa leitura. Tá? Então, aqui no versículo 28, tá? Então o subtítulo é o plano da salvação. Então São Paulo escreve assim aos Romanos: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam,
Olha que informação maravilhosa. Já parou para pensar num pequenino trecho desse? Um pequenino trecho desse daria para você fazer uma lectio divina, uma leitura orante da palavra de Deus, assim, com uma profundidade sem limites. E nós sabemos que Deus tudo coopera. Em primeiro lugar, você acredita em Deus, penso eu, estou supondo. Você acredita de fato que Deus tudo realizou na criação de todo o cosmos? Nós falamos um pouco isso nas primeiras aulas do Antigo Testamento. Se você quiser, você volta lá e reveja isso. Um Deus que tudo criou. Já falamos que Deus, Ele é onisciente, significa Ele tem toda a sabedoria. Sabedoria antiga, sabedoria do tempo presente e sabedoria do tempo futuro. Deus é o único que conhece o futuro. Onisciência. Nós falamos que Deus, Ele é onipresente. Ele está presente em todo o cosmos, em toda a realidade criada e incriada. Isso é onipresença. Depois nós falamos que Deus, Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Pautado nessas 3 palavrinhas aqui interessantíssimas: onisciência, onipresença, onipotência. Aí você mergulha nessa primeira informação bíblica. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Se Deus é tudo isso, né? A grosso modo falando, né? Tem muito mais coisa por trás disso. E São Paulo está escrevendo aos Romanos assim: Deus tudo coopera para aqueles que o amam. Perguntinha aqui, né? Que deve estar na leitura orante. Você ama Deus como Ele deve ser amado? Isso precisa também mexer com a nossa estrutura. As nossas aulas têm esse cunho também. Aprendizado intelectual e um crescimento espiritual, um crescimento interior. E aí, além de anotar essas informações, você tem que se perguntar: eu amo, eu estou amando a Deus como Ele deve ser amado? Como Deus me chama a amá-lo? Por que, padre, isso daí é importante no meio desse curso? Olha que informação preciosa. Deus, Ele coopera, significa Deus faz tudo o que precisa para aqueles que o amam. Isso é importantíssimo, porque de fato, quando se fala da vida no Espírito, né? Aqui no versículo 1 de São Paulo aos Romanos, certamente que os apóstolos, quando eles são batizados no fogo do Espírito Santo, então eles aprendem realmente como que eles devem amar a Deus sobre todas as coisas. E naquele contexto apostólico, né, principalmente o que diz respeito ao livro dos Atos dos Apóstolos, se você olhar ali de maneira muito minuciosa, se você fizer uma leitura dos Atos dos Apóstolos com calma, com tranquilidade, você vai perceber que Deus nunca faltou na vida dos seus apóstolos. Seja na ótica de proteção, de proteger eles contra qualquer tipo de mal, seja na ótica da intelectualidade, o Espírito Santo dotava os apóstolos de sabedoria eterna, sabedoria que vem de Deus, ou seja, uma sabedoria que nenhum adversário consegue resistir. Aquilo que Jesus fala no seu discurso de despedida em São João capítulo 14.
O Espírito Santo vos dará palavras tão acertadas que nenhum dos seus adversários conseguirá resistir. Os apóstolos, de fato, a partir do Pentecostes, eles aprendem a amar a Deus como Deus deve ser amado. E então a leitura dos Atos dos Apóstolos mostra para cada um de nós que, de fato, este versículo aqui que São Paulo está escrevendo aos Romanos é realmente verdadeiro e também poderoso. Por isso valeria uma leitura orante, uma lectio divina, né? Refletir sobre ele. E aí você olha que aquele contexto apostólico, Deus sempre protege, ilumina, guia os seus apóstolos em todos os contextos, né? Então acontece realmente uma cooperação. Deus faz muita coisa para todos aqueles que o amam. Continuando, tá? Aqui depois diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu desígnio, porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, são informações riquíssimas, riquíssimas. Deus, ele quer configurar a imagem de cada um de nós, pecadores, pessoas débeis, né? Pessoas frágeis, fragilizadas devido à ordem do pecado original neste mundo e também na nossa carne. Mesmo assim, aqueles que são chamados por Deus, que são destinados a seguir o primogênito de Deus, Deus configura todos eles à imagem, segundo a imagem de seu Filho. Isso é fabuloso, simplesmente fabuloso. Porque, tá vendo esse rostinho aqui? Não vou mostrar para vocês, mas eu tenho uma carequinha aqui em cima. Quem me conhece já sabe, né? Então, né? Tá vendo assim essa imagem, né? Então, mesmo que ela tenha assim alguns traços, que seja bacaninha, que seja legal e tudo mais, né? Mesmo que eu me olhe no espelho e diga para mim mesmo, né? Fala, olha, né? Até que eu tenho uma imagem boa, bacana, estou tentando me conservar, etc. e tal. Mesmo assim, essa nossa imagem, ela é deformada devido à desordem que o pecado original provocou neste mundo em que nós vivemos e também dentro da nossa vida. Esta informação de São Paulo aos Romanos diz respeito que esta imagem minha, mais uma vez dizendo, né, a minha carequinha, toda ela vai ser consertada, toda ela vai ser transformada. Conforme a informação paulina, ela será então configurada à imagem do primogênito de Deus. E por isso então, nós percebemos que de fato, quando o Papa Bento XVI fala a respeito da primogenitura do Filho de Deus, é de fundamental importância que nós tomemos consciência o quanto é importante aprendermos a amar a Deus de fato como Ele precisa ser amado por cada um de nós. É importante nós deixarmos nos guiar como os apóstolos eram guiados a partir de Pentecostes, né? Como diz aqui o título,
inicial de São Paulo aos Romanos, versículo 1, né? É muito importante a igreja como um todo, todos os batizados, não temer em ter uma vida totalmente no Espírito, ter uma vida voltada para o Espírito. Significa o quê? Significa que a vida no Espírito, então, é Deus quem irá guiar esta ou aquela pessoa. Assim como Ele fez com os apóstolos, assim como o próprio Deus irá fazer com aquele que está nascendo, o seu primogênito. O Filho de Deus, o Messias, Jesus, né? Como você quiser, ele será totalmente guiado pelo Pai. Porque o primogênito, o primeiro, ele vai nos ensinar como deveríamos todos nós vivermos. Vivermos com esse elo indissolúvel junto do céu, junto do Pai. E ali então, como diz São Paulo aos Romanos, Deus, Ele coopera, Ele faz tudo o quanto nós necessitamos. Vamos acompanhar mais alguns detalhes dessa primogenitura, né? Principalmente na ótica fantástica, né, de Bento XVI, né? Agora na nossa próxima aula. Tá? Eu confesso a vocês que estou sentindo que essas aulas estão passando cada vez mais rápido, né? A meu ver, isto é um bom sinal. Sinal de que estamos evoluindo paulatinamente, estamos aprendendo muitas coisas interessantes e salutares para a nossa vida de cristão, para o fortalecimento da nossa fé cristã. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.